Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, hoje, 2 de novembro, comemoração dos fiéis defuntos. Nós estamos no ano 2023, concluindo já esse ano que foi marcado por tantas dificuldades e requer de nós muita oração. O dia de finados é um dia de paz, é um dia de silêncio, é um dia meditativo. Eu particularmente gosto muito desse dia, ele é muito diferente. A Igreja, na sua sabedoria, estabeleceu na sua liturgia tão arcana a comemoração de todos os fiéis defuntos no dia 2 de novembro. A Lumen Gentium, Constituição do Concílio Vaticano II, no número 49, nos diz o seguinte: até quando o Senhor Jesus virá em sua glória e destruída a morte, ser-lhe-ão submetidas todas as coisas. Alguns de seus discípulos são peregrinos na terra. Outros que passaram desta vida estão se purificando. Outros, enfim, gozam da glória, contemplando a Deus. Todos, porém, comungamos na mesma caridade de Deus. Portanto, a união entre aqueles que estão a caminho e os irmãos falecidos de maneira alguma se interrompe. Antes, vê-se fortalecida pela comunhão dos bens espirituais. Veja, prezado ouvinte, quão profunda é essa mensagem do Concílio Vaticano II, que traz esse conteúdo tão resumido sobre a escatologia, esse tempo que nós esperamos, que será a manifestação do senhorio de Jesus em definitivo. Fala-nos da Igreja na sua tríplice dimensão. A dimensão terrena, peregrina, militante, que somos nós, que hoje vamos ao cemitério rezar, oferecer nossas orações a Deus em sufrágio das almas. A Igreja padecente, que são as almas que se purificam no purgatório. É bom lembrar que a Bíblia não tem uma alusão direta ao purgatório, mas diversas passagens bíblicas nos afere que há uma realidade de purificação após a morte para aqueles que não estão devidamente preparados para entrar na Igreja Celeste, na Igreja do Paraíso. E o concílio lembra para nós esta íntima comunhão espiritual da Igreja. Os peregrinos neste mundo, os padecentes no purgatório e os que gozam da glória eterna contemplando a face do Senhor. Essa realidade, ela nos enche de grande alegria, de grande fé. Nós não estamos sozinhos. Mesmo nos nossos sofrimentos, nós temos uma Igreja triunfante, celeste, que ora por nós. Nós temos uma Igreja que padece, que precisa da nossa oração, que precisa da nossa intercessão, dos nossos rogos, enfim, uma Igreja que precisa do sufrágio, são os nossos falecidos. Hoje nós podemos aplicar a indulgência plenária, como também até o próximo dia 8, por um falecido por dia, que inclui uma vida de purificação pela confissão, quem confessou agora esses dias, a participação na Santa Missa, seja na igreja ou no cemitério, a oração do Pai Nosso
da Ave Maria do Glória, na intenção do Santo Padre, e a visita ao cemitério. Pois neste mundo nós somos perdoados dos nossos pecados. Essa é uma verdade e nós somos felizes por ela, pois eu me achego ao sacerdote com o coração arrependido, com um exame de consciência bem feito, e relato ao sacerdote a matéria do sacramento da penitência e da confissão, que são os meus pecados. E eu recebo o perdão desses pecados. Mas as consequências do meu pecado, elas são realidades que serão perdoadas na eternidade, não aqui nesse mundo. A nossa culpa do pecado, a culpa que nós trazemos em nós, esta exige uma reparação na outra vida. Aí é o purgatório. E a igreja terrestre, ela intercede pela igreja que padece, oferecendo a missa, as nossas orações. O católico não invoca o morto. Invocar morto, isso é pecado. A Sagrada Escritura proíbe terrivelmente quem invoca os mortos em favor dos vivos. Está lá em Deuteronômio 13. Isso é coisa de macumbaria, de feitiçaria, que não pertence ao nosso universo cristão. Então eu preciso saber bem disso. Um texto também da Lumen Gentium completa no número 50 o seguinte: a igreja desde os primeiros tempos vem cultivando com grande piedade a memória dos defuntos e oferecendo por eles seus sufrágios nas nossas orações. Se você prestar atenção na Santa Missa, na oração eucarística, o sacerdote se refere à igreja que caminha neste mundo, o Papa, os bispos, o povo de Deus, a igreja dos que estão no purgatório, os mortos, e a igreja dos santos, dos mártires, dos apóstolos, que já está na glória. Como isso é bonito. Nos ritos fúnebres, e o ritual de Ezequiel, número 1, traz isso para nós, a igreja celebra com fé o mistério pascal, na certeza de que todos que se tornaram pelo batismo membros do Cristo crucificado e ressuscitado, através da morte, passam com ele a vida sem fim. Portanto, a celebração da comemoração de todos os fiéis defuntos, ela vai nesse caminho, e ela teve início em Roma no século XIV. Não é de agora, recente, esta prática litúrgica que nós temos de celebrar a comemoração dos fiéis defuntos. Devo ir ao cemitério? Sim. Se você tem condição, participe. Neste ano, irei celebrar no cemitério da Formosinha às 5h, aqui em Formosa. Às 8h, celebrarei na Catedral, pois cheguei no início da madrugada da paróquia Nossa Senhora da Abadia de Guarani. Por isso, não deu para celebrar no cemitério aqui central. Mas te convido a fazer esse gesto de caridade, de ir ao cemitério hoje, visitar os túmulos dos seus familiares, dos seus amigos, rezar por eles, e não deixe de passar no cruzeiro do cemitério. Todo cemitério tem um cruzeiro, pelo menos onde predomina a fé cristã católica. No cruzeiro, as pessoas geralmente colocam as velas para queimar. É um gesto de fé, de louvor a Deus pelos que partiram, mas ali você pode rezar alguma oração pelas almas esquecidas, que estão sepultados ali os seus corpos, e estas almas não são lembradas por ninguém. É bonito esse gesto de rezar pelas almas esquecidas e não lembradas
como dizia os nossos antigos. Um abençoado dia de finados para você e sua família e a sua comunidade, que hoje, no silêncio, para homenagear a memória dos nossos falecidos e rezar em sufrágio de suas almas. A aclamação ao Evangelho de hoje, João 6:39. Esta é a vontade de quem me enviou, disse Jesus. Eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. É uma belíssima palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para esse nosso dia de fé, dia que nós devemos pensar na ressurreição. Nós católicos, nós cristãos, cremos na ressurreição, nós não cremos na reencarnação. Essa não é a doutrina católica. Um católico não pode compartilhar das duas concepções. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Então nós cremos na ressurreição, cremos que a pessoa humana morre uma única vez e já vem o julgamento pessoal, e o julgamento universal, esse será no final dos tempos, na volta segunda de Cristo. E nosso Senhor deixa claro para nós nesta sua palavra que a vontade do Pai é que ninguém se perca. Daí a nossa militância como católicos que estão ainda com os pés na terra, mas o coração em Deus, é rezar pela conversão dos pecadores, rezar pela conversão daqueles que estão com o coração endurecidos no pecado. Esta deve ser a nossa grande preocupação, trazer almas para Deus, levar almas a Deus. Essa é a função da igreja. A nossa igreja, ela não é uma ONG, como diz o Papa Francisco, para ficar preocupada com pautas que não são aquelas da evangelização, da cura de almas, da catequese, da salvação. Tem muita gente na igreja que já não crê na vida eterna, quer antecipar aqui no mundo o paraíso utópico do marxismo. Isso é uma bobagem que já deveria ter sido superada, mas ela está mais viva do que nunca. Eu, particularmente, creio na vida eterna, creio que o nosso espírito é alma. Muita gente já não gosta mais de falar esse termo. É alma mesmo, é espírito, criado por Deus na eternidade e encarnado no nosso corpo, na nossa matéria, no momento da nossa concepção. E a morte não deve ser para nós um tormento ou algo que nos traz tanta angústia e sofrimento. Todos nós vamos passar por esta experiência e vamos passar bem, porque nós queremos preparar bem a nossa vida para morrer também bem. Que o Senhor nos dê a graça de, no final da vida, nos conceder a morte santa. Assim seja. Pai de bondade, eterno Deus, conceda-nos a graça do consolo em relação aos nossos entes queridos falecidos. Abençoa, Senhor, as famílias que passam por dores em razão da perda dos seus entes queridos. Nos dê, Senhor, uma fé viva, uma fé grande, uma fé propositiva, pois queremos Te servir com alegria e viver bem o nosso batismo. Conceda-nos, Senhor, a graça de permanecer neste mundo em grande preparação para o último dia de nossas vidas e conceda a salvação a todos os falecidos. Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, venha sobre você, prezado ouvinte, e sobre a sua família, o dom do consolo, o dom da esperança, o dom da fé e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Boa Morte, rogai por nós. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.